Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Assunção. No vídeo de hoje nós vamos fazer mais um React e dessa vez um React da professora Lúcia Helena Galvão, em que ela participa no podcast Flow. Temos aqui um corte curto e nós vamos assistir aqui. Peço que desde já você se inscreva neste canal para não perder os próximos vídeos e também ficar por dentro das novidades das entrevistas que nós vamos ter ao longo do ano. E você me ajuda imensamente. Então, desde já fico muito grato. Vamos ver aqui este React. O título é Qual o sentido da vida? Imagina você o seguinte, que eu estivesse caminhando nessa sala. Estou caminhando aqui. Aí eu te pergunto, Igor, eu estou indo na direção certa ou na direção errada? O que você me perguntaria? Para onde você está indo? Para onde eu estou indo. Aí eu te digo, eu estou indo para a sua prateleira. Agora está certo, né? Agora está errado. E quem não quer ir a lugar nenhum? O que é o certo ou o errado? O verdadeiro e o falso? O bom ou o mal? O honesto e o desonesto? Para quem não quer ir a lugar nenhum. Você percebe que toda conjuntura de valores nasce quando você tem um propósito claro, um sentido de vida? Tá? Nele se encaixam todos os projetos que você tenha. Podem se encaixar aí, mas um projeto não é suficiente para justificar uma vida. Meu sonho é ir a Paris. Tá bom, e o dia seguinte, quando você voltar de Paris, vai viver pelo quê? Pode ser até interessante se você tem um ideal de vida, que é conhecer determinadas coisas, se aprofundar em determinadas coisas, e vai lá e procura essas coisas, pode ser interessante. Quero conhecer um pouco da arte, quero compreendê-la mais profundamente, pode ser interessante, pode somar para o teu sentido de vida, mas ele só não é sentido de vida. Projetos são projetos. Hoje você para uma pessoa na rua e pergunta para ela qual é o seu sentido de vida, ela vai te falar de um projeto. Eu quero ter uma casa, um carro, quero viajar pelo mundo. Ela vai te falar de um projeto. E quando ela atingir isso, o que vem depois? Vai ter que inventar outra coisa. Aí vai chegar um determinado momento que fica entediado, porque vai chegar à conclusão que já inventou de tudo e não se satisfez. Não encontrou uma resposta essencial para a vida. Ou vai acontecer? Isso realmente é muito verdadeiro, não é? Porque essa coisa interessante. Porque o que acontece é que se tem aí, diante de si, a consciência da vacuidade das coisas. Isso é algo que muitas pessoas só aprendem quebrando a cara. Não adianta que outras pessoas ensinem. Então, acontece constantemente isso. A pessoa coloca todas as esperanças, todo o fundamento da própria vida naquele projeto específico, naquela coisa que ela quer realizar. Mas ela não entende que aquilo não é algo que é suficiente em si mesmo. Não entende que aquilo é um meio, né? E não um fim, ou seja, algo suficiente em si mesmo. Portanto, ela não consegue perceber que aquelas coisas possuem vacuidade, a não ser quando ela se aplique àquilo e já tendo concretizado aquelas coisas, ela percebe, com a própria experiência, a própria vivência, né, quebrando a cara, como se diz, que aquelas coisas, de fato, não podem satisfazê-la. E aí são inúmeros os casos em que os homens, e Santo Tomás fala muito bem sobre isso, que os homens buscam as honras, os prazeres sensíveis, a soberba da vida, vão buscando uma coisa aqui, outra ali, e no fundo nunca conseguem satisfazer, preencher a profundidade da alma, porque no fim das contas percebe que a alma não consegue ser preenchida com essas coisas que possuem vacuidade. Então realmente isso é algo muito verdadeiro. Não só São Tomás, mas até a filosofia estoica também percebia isso, os pagãos percebiam isso, Aristóteles percebia isso. E realmente é algo simples, mas que muitas pessoas não consideram isso, não entendem. Que essa vacuidade ela não pode ser um fim em si mesmo, não existe isso. É vacuidade.
E a profundidade da alma só pode ser preenchida com algo que seja um fim em si mesmo, portanto, preenchida pelo próprio Deus. Vamos continuar aqui. É algo parecido com o que aconteceu comigo, que foi... E agora? Pra que eu existo? Putz, rapaz, não era ganhar dinheiro o jogo, né? O jogo era outro. Não era, sei lá, ter as paradas. Não era ter um carro, o jogo. Era outra parada. E aí eu passei por uma fase assim meio depressiva até, pra entender tudo isso que você tá falando aí. Sabe? Que assim, na verdade o jogo é sobre ser, né? Ter faz parte. E ninguém tá falando demonizando o ter. Mas é que você só... Não sei, eu pelo menos foi o que eu encontrei pra mim. Que assim, eu quero ser uma parada. E não, sei lá, ter um carro por mês. Uma coisa assim. Esse propósito que você tá falando... Não estamos falando de um propósito divino. Estamos falando de Valor humano. de um ser humano que parou e pensou e estipulou para si próprio um propósito. Isso. Que não tem contraindicações. Digamos que eu coloque como propósito de vida justiça e fraternidade. No meio do caminho. Isso daqui que eles falaram é algo que eu havia comentado há pouco, não é? É que não se trata simplesmente de buscar a perfeição natural. Não se trata simplesmente de uma aquisição natural, como eles acabaram de dizer. Não, porque o homem foi criado para a bem-aventurança. Certo? O homem foi criado para a bem-aventurança. Aristóteles já havia identificado, de modo natural, ou seja, com a luz da razão natural, que o homem foi criado para a contemplação da verdade e o fim último do homem é a contemplação da verdade, em conformidade com as virtudes perfeitas. Ou seja, é a bioteoréticos. De tal modo que Aristóteles considerava que as honras, os prazeres sensíveis, nada disso era suficiente. Mas o homem devia buscar o seu fim último, portanto, a sua felicidade, naquilo que seria um bem autotélico, suficiente em si mesmo, portanto, um bem desinteressado, que não seria um meio, mas um fim. Suficiente em si mesmo. De tal modo que ele identifica que isso é a verdade. E, portanto, a contemplação da verdade é o que há de melhor. Contudo, todavia, isso seria suficiente ao homem se Deus tivesse criado o homem para um fim natural. E a contemplação da verdade, de modo natural, seria o fim do homem. E a religião levaria o homem a isso. Sendo que Deus criou o homem para a bem-aventurança, para a deformação da mente, para o lumen gloriae. Portanto, desde o início, o homem foi criado para isso. Não é que passou a ser assim, não. Desde o início foi assim. E Aristóteles tinha uma limitação devido ao contexto histórico, todas essas questões que ele não teve essa revelação. E Santo Tomás, quando explica essa questão, ele explica muito bem. Diz ele que o homem foi criado para a bem-aventurança e a sua felicidade consiste na operação do intelecto, porque ele é um ser que se assemelha às criaturas racionais superiores. Devido à sua racionalidade, ele se assemelha ao próprio Deus. Lembremos da definição de Boécio de pessoa. Pessoa é uma substância individual de natureza racional.
E é por isso que o homem se assemelha a Deus. Bem, aqui não vou discorrer sobre a definição, seria algo muito longo. E Santo Tomás tem questão na Suma que trata só sobre isso. Mas isso mostra como o homem, devido à sua própria racionalidade, ele é capaz de adorar a Deus, e não só de modo natural, mas de modo sobrenatural, porque foi o fim último para o qual Deus o criou. Portanto, não se trata simplesmente de um projeto de vida natural, mas é um projeto de vida sobrenatural. Ou seja, o aumento da caridade, o aumento do amor a Deus. O projeto de vida verdadeiro é esse. Claro, não espero que eles aí entrem nesse assunto, mas aqui é como é um react, para que fique muito claro essas questões. Bom, vamos voltar aqui a react. Caminho eu descobri que poderia ser também, sei lá, a bondade, a generosidade. Não tem problema nenhum você acrescentar ou substituir, porque a justiça e a fraternidade não podem ter te feito mal. Não tem contraindicações. Tá? Então, aquilo que você visualiza nesse momento como o que mais necessitaria para pisar no próximo degrau que está diante de você. Você coloca esse valor como meta. O nível de ser humano que eu sou nesse momento, o que eu necessitaria para poder passar para um outro nível de consciência, para me tornar um ser humano um pouco melhor. Percebe o que está te impedindo de levantar a perna e colocar no próximo degrau. Ou seja, a virtude que atuaria aí, que te ajudaria a dar esse passo. Coloca ela como meta. Às vezes não é uma resposta muito óbvia também, né, Lúcia? O que me leva para o próximo passo? Qual o ser humano que eu tenho que ser para avançar? Às vezes eu consigo imaginar que pode ter um leque de coisas que eu posso ser, que eu posso escolher, não? Às vezes a gente foge um pouco da resposta porque ela é bem incômoda. Tá. Né? Ela é bem incômoda. Porque se eu perguntar qual é a virtude que te falta mais na tua vida como um todo, pode ser complicada. Mas para pisar no próximo degrau, em geral, a gente tem uma certa ideia. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, não levanto da cama pela manhã de jeito nenhum. Você sabe que você está lutando contra a preguiça. Não, o que eu necessito é, sei lá, desenvolver a virtude da reflexão. Tá bom, ela é boa. Mas o que você está precisando vencer agora é a preguiça, meu caro. O que está te freando nesse momento, em geral, a gente sabe. Em geral, sabe. Faz sentido. E me pegou essa daí, tá? Você atirou no escuro e me acertou. Eu costumo ser muito ruim de pontaria, me desculpe. Não, pegou em cheio, inclusive. O lance de acordar cedo, por exemplo. Essa foi pra mim. E assim, cara, de fato. Então a gente tá falando mesmo de umas paradas muito mais práticas do que eu tava pensando. Eu tava pensando em umas, sei lá, o próximo passo eu preciso, transcender tal parada. Não, eu só preciso parar de ser preguiçoso. O próximo passo, a ferramenta que você precisa é essa. Tá? E vencendo as coisas que te travam. E aí você sobe um degrau de consciência, vê as coisas de maneira mais ampla, mais clara, aproxima um pouquinho dessa visão verdadeira que estamos buscando. É menos uma venda nos olhos. Preguiças era uma venda nos teus olhos, não estava te deixando ver um monte de possibilidades. Agora você as vê. Isso é interessante e tem algo a se comentar. Isso é verdadeiro. Isso é muito verdadeiro. Sendo que, obviamente, não é o objetivo, o fim último, certo? Isso é uma etapa para alcançar um fim último. E nós nos guiamos, sobretudo, e assim que nós nos guiamos constantemente, é em relação ao fim último que nós almejamos. E tendo isso com clareza, os meios que eu vou empreender para poder ter a consecução, obter esse fim último, vão ser os meios proporcionais, os meios adequados. Certo? Então, naturalmente, hábitos se vencem com hábitos. Então, as coisas começam aos poucos, evidentemente, até que a pessoa comece a dar
passos um pouquinho maiores, mas não tem como dar um passo muito longo porque vai ser maior que a perna, pelo menos no início. À medida que a pessoa começa, as coisas mais simples vai avançando, até chegar nas coisas que são mais difíceis, porque aí ela já conseguiu adquirir uma certa resistência, certa noção de sacrifício para que possa melhorar e aí buscar o fim último, né? Isso é bem evidente. A Pequena Via Santa Teresinha é isso, né? Mas isso é muito importante. A pessoa se orienta pelo fim último. E é o fim último que faz com que eu possa, aos poucos, vencer os obstáculos pequenos e me orientar para ele buscar a sua consecução. Será que existem pessoas onde a preguiça, por exemplo, não é uma venda? Eu acho que todos temos algum grau de todos os defeitos. Mas o problema é, quando eu vejo, eu sei que tenho e cuido, não tem perigo. Se eu chegar para uma pessoa e disser, olha, você é preguiçoso, eu sei, professora, mas eu estou lutando com isso, viu? Estou de olho, estou tentando vencer. Eu não me preocupo com ela. Agora, se você chega para uma pessoa e diz, você é preguiçoso, eu, de jeito nenhum, esse vai se dar mal. Esse vai se dar mal. Todos nós temos a dose de todos os defeitos, porque somos um microcosmo, como diz Platão, né? Um microcosmo dentro do macrocosmo, a sua imagem e semelhança. O problema é as coisas que estão sob o teu controle consciente e as que não estão. Tá? Como dizia Carl Jung, quando você vira as costas para um problema, ele não deixa de existir, ele te pega pelas costas. Tá? Então, quando temos um controle consciente das coisas, elas não nos pegam mais. Elas ficam ali sob controle. Tá? Mas para você perceber esse tipo de coisa, você precisa estar procurando mesmo, né? Com certeza. Não dá para você... Isso não cai do céu, uma informação como essa. Tipo, você precisa estar mesmo buscando ser um ser melhor, né? Claro, isso aí é evidente, né? Se a pessoa não reflete sobre essas questões, a pessoa não vai melhorar, não vai entender, não vai compreender. Tem que fazer uma reflexão. Tem que pensar um pouquinho, né? Para poder viver de modo pensado, né? E não impensado. Então, se a pessoa só vive a vida um dia atrás do outro, não considera as coisas vão passar batidas, naturalmente. Mesmo os antigos tinham noção dessa questão da meditação, né? E na vida católica se tem isso ainda mais. Se você não quer capinar o campo, você nunca vai ir atrás de enxada. Para quê? O que eu vou fazer com enxada? Se eu quero melhorar a mim mesmo, aperfeiçoar a mim mesmo como ser humano, eu vou procurar as ferramentas que servem para isso, porque agora eu tenho alguma coisa para fazer. Se eu não tenho sentido nenhum, por que procuraria? Por que iria atrás dessas coisas? Majoritariamente o teu trabalho está em ajudar os que já, eu vou usar aqui a palavra despertos, ou para ajudar a despertar os demais? Na verdade, como eu te falei, eu não posso despertar os demais, eu posso ajudar no parto daqueles que estão grávidos, né? Posso fazê-lo. Mas quem quiser ouvir, quem tiver interesse, nós estamos falando, jogando as nossas sementes. Pessoas que já têm um nível de questionamento um pouco mais profundo, pessoas que estão incomodadas agora. Tá? A ideia é mostrar como a filosofia pode ser uma ferramenta útil para que você cresça como ser humano, independente do nível de inquietude que você está. E aí pode ser qualquer ser humano, porque ele vai Qualquer encontrar ser humano. alguma coisa, alguma ferramenta, na verdade, algum caminho nas diversas coisas, diversos materiais que existem pelo mundo nesse sentido, mas precisa mesmo desse primeiro passo, precisa mesmo desse despertar, né? Não tem jeito. Isso é realmente... Bom, terminou aqui. Isso é muito verdadeiro. Não adianta, como se diz, jogar pérola aos porcos. Se as pessoas não têm docilidade para ouvir, elas não vão ouvir. E é com a docilidade que se vem o conhecimento, se vem a sabedoria.
só dá para falar quem quer realmente ouvir, né? Então, essa abertura geral que se tem em relação à instrução, não tem como fugir disso. Enfim, este é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Trarei mais reacts como esse. E curtam aí, comentem o que vocês acharam, para que eu possa ter um bom retorno. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.